ajeitou o cabelinho. Morreu o Alisson. Tá muito idoso. Tá. Pronto, nós vamos entrar live agora. Ok. Olá, gente, olá. Boa tarde aqui em Miami, boa noite em algum lugar do mundo e bom dia também. Hoje é 22 de setembro de 2020. Eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997 por voluntários em Miami, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Convido vocês a conhecer mais sobre o Centro Cultural no www.centroculturalbrasilusa.org. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós continuamos essa série que contam as histórias da comunidade brasileira do sul da Flórida e são um complemento do livro Brasil em Miami, que o CCBU vai lançar esse ano. Os nossos convidados hoje têm muito o que compartilhar conosco porque eles ajudaram a criar a história da comunidade brasileira cantando, tocando e divulgando nossa música no rádio. Quero agradecer a presença e dar as boas-vindas aos queridos cariocas de Miami, Rose Max, Ramatiz Moraes e Gênio de Souza. Olá, gente! Bem-vindos ao CCBU Live. Boa tarde, boa noite a todos vocês. É um prazer estarmos aqui no CCBU, na live do CCBU. Yeah! Oh, yeah! Para quem não sabe, esse é a vinheta de abertura do show semanal, todos os domingos de 6 às 8, Café Brasil, apresentado pelo Gênio de Souza. É isso Brasil, aí. Aí, Café Brasil. Aparecendo ao contrário, Gente, vamos começar do começo. Como é que vocês chegaram em Miami? Ramatiz, você já veio com a Rose? Como é que foi essa sua chegada? Bom, eu vou tentar resumir ao máximo aqui a minha chegada aqui. Bom, eu era músico, sou músico de artistas no Rio de Janeiro, no Brasil todo, viajava no Brasil todo acompanhando artista com o contrabaixo, que é o meu instrumento principal até. Eu não sou violonista, é meu segundo instrumento. E eu tocava nessa época com um grupo chamado Golden Boys. A gente viajava bastante e eu estava fazendo um show com eles no Teatro da Barra, no final de 91. E nisso, Peraí, deixa eu tirar o som aqui rapidinho. Tira o som aqui. Tirou. Ok, bem, desculpa aí. Então, eu fazendo um show com eles, o nosso grande amigo, já está no andar de cima, Carlos Imperial, ele levou um amigo dele chamado Cláudio Pereira para assistir o show do Golden Boys. E o Cláudio já era fã dos Golden Boys e ele tinha um jornal aqui em Miami chamado Brasil Review, que foi um jornal que o Chico Moura vendeu para ele. Você tem uma ideia. Foi o primeiro jornal aqui, foi do Chico Moura, foi esse Brasil Review que foi vendido para o Cláudio. E o Cláudio falou assim, não, eu quero fazer o show com vocês lá. Ah, perfeito. Então, por isso que eu falo que nesse caminho todo, o grande responsável pela minha vinda para cá, para os Estados Unidos, foi o Carlos Imperial. Sabe? Ele que levou, ele que de repente, por ter levado o Cláudio Pereira, quem era daqui, tinha um jornal aqui, e podia promover o show, ele que trouxe o show para cá, eu vim para cá naquela época, eu não sei o que aconteceu, mas a coisa de imigração na época, era a minha primeira viagem para fora para os Estados Unidos, e eles me deram 3 anos de visto de trabalho. Eu falei assim, caramba,
fui fazer só 2 shows, voltei para o Brasil com o passaporte carimbado com mais de 2 anos de H1B, sabe? E eu falei assim, caramba, e depois de 1 ano, reencontrei com o Cláudio em outro show do Golden Boys, e ele me falou, tá abrindo uma churrascaria lá em Miami. É a primeira churrascaria de Miami. Lá em Pompano já tinha, que era no Picana. Mas em Miami, é a primeira churrascaria brasileira com show brasileiro. Você está afim de ir? Eu falei assim, eu não pensei 2 vezes. Eu vou. E pensei, vou passar 1 mês lá, depois eu chamo a Rose, a gente vai na Disney, e tudo bem, eu volto para o Brasil. Cara, esses 2 semanas ou 1 mês virou esses 27 anos que eu estou aqui. É mais ou menos isso, assim, para resumir bastante, porque a gente tem pouco tempo. Rose? Ele veio para cá, né? Eu já era cantora profissional lá no Brasil, né? Fazia bailes, fazia noite, fazia shows meus, e era uma das solistas do grupo Equali, também que fez parte do meu amigo Serjão Lorosa. A gente fazia junto também parte desse grupo. Então, quer dizer, sempre vivi de música. Parei de dar aula e comecei a viver de música. Aí ele veio para cá, e disse, eu volto daqui 15 dias. Olha, estou indo aqui há 2 meses. E foi indo. Assim, Rose, vem para cá. Eu disse, não, eu não vou para aí, porque eu só quero ir para aí se tiver alguma coisa na minha área, coisa de música, né? E aí Deus é tão bom, a gente foi tão abençoado que depois de 5 meses apareceu, que ele estava aqui, apareceu a oportunidade de eu vir para fazer show nessa mesma casa, Ipanema Grill. Aí eu vim, saí de lá do Rio de Janeiro, 30 de setembro, cheguei aqui 1º de outubro, aí para ficar 1 mês nessa casa fazendo show. Aí de 1 mês, aí ficaram 2 meses, 3 meses, aí fui ficando, tiramos visto de trabalho, né, green card, a gente esteve lá, a gente esteve nessa casa de 3 anos e meio, fomos muito felizes ali, somos muito gratos a todo mundo como é que estava ali junto com a gente, trabalhando com a gente, né, os donos, somos muito gratos. E aí a gente saiu de lá e as portas começaram a abrir para a gente fazer várias coisas, né? Então a gente foi fazendo, e estamos aqui até hoje muito gratos a Deus. E a gente agradece ter vocês aqui. Gene, você também chegou nessa época, 93? Não, eu cheguei um pouquinho depois, né? Em 93 eu estava na Virgínia, né? Eu estudei lá em Richmond, né? Na Universidade de Richmond, estava lá, né? Fazendo faculdade, aquela experiência aí universitária americana e tal. E lá tinha uma rádio, né? Lá no campus da universidade. E eu tinha que fazer alguma coisa, né, relacionada com música, e fui lá bater na porta, e era aquela bagunça, né, cada um show não fazia sentido com o outro e tal, mas eu fui ali aprendendo os macetes, né, e me apaixonei ali pela rádio, e foi bacana. Comecei a tocar música brasileira lá e música internacional. E aí, depois que eu me formei, eu estava trabalhando com uma seguradora, né? Eu trabalhava com seguro de viagem e tal por alguns anos. E aí, naquela época, eu vim visitar uns amigos que estavam morando aqui, que trabalhavam com uma outra empresa, né? Uma empresa concorrente e tal. E a gente passou uma semana aqui em Miami e tal, se divertindo, indo para show, para praia e tal. E eu estava sozinho lá na Virgínia. Ele falou, pô, o que você está fazendo aqui? Vem para cá. A gente te dá um emprego aqui nesse escritório e tal, e você vem para cá. Aí eu fui, cancelei tudo lá, saí do emprego, vim dirigindo 14 horas sem parar, sozinho, de Richmond para cá. Quando eu saí do carro, eu lembro minha perna estava tremendo, assim, né? Porque a minha perna ficou no acelerador tanto tempo. Mas aí eu fiquei continuando trabalhando naquela área e tal. E aí um dia eu escutei, né, dirigindo, né, visitando clientes e tudo, eu escutei a WDNA, né, escutei a rádio, né, 88.9, adorei, né, assim, comparando com as outras FMs, que aquela repetição de 10 músicas o dia inteiro. Eu achei a WDNA fantástica e adorei jazz e música latina e tudo mais. E aí um dia falaram no ar, olha, se alguém tiver experiência, alguém, né, quiser ser voluntário aqui na rádio, a gente está procurando pessoas e tal. Aí eu fui lá, procurei o endereço, fui lá e falei, olha, eu fiz um pouquinho de rádio na faculdade e tal.
E aí me deram um programa e falaram assim, olha, você vai fazer terça-feira de 12h às 3h, Latin Jazz. Latin eu olhei e falei assim, eu não Jazz. sei nada de Latin Jazz. Não conheço, assim, eu sei quem é Tito Puente e olhe lá, né? E aí ele falou, não, mas não se preocupa não, essa prateleira aqui é tudo CD de Latin Jazz, vai tocando esses CDs aí, pronto. E aí eu falei, olha, mas eu posso tocar música brasileira também? E falou, olha, tudo bem, o que fizer sentido no programa, né? Um jazz brasileiro, música instrumental, bossa nova, você vai misturando aí com Latin Jazz e vai ficar legal. E aí eu fui tocando, e aí fui gostando, aí eu fui botando mais música brasileira e mais MPB e tal, e aí, né, o telefone tocando, as pessoas curtindo, né, a música brasileira. E aí um dia a diretora me chama para a sala dela e fala, olha, você está tocando muita música brasileira, você tem que maneirar aí um pouco. E aí eu falei, mas assim... Eu falei, pois é, mas as pessoas estão gostando. O telefone, toda vez que eu estou aqui, o telefone está tocando, o pessoal está curtindo o som e tal. Por que você não me dá um programa, então, de música brasileira? E aí ela gostou da ideia e falou, olha, faz um projeto aí, vamos apresentar para o conselho aqui da rádio, né, para o board, e a gente vê o que acontece. E aí isso foi 18 anos atrás, né? 18 anos que tem o Café Brasil, né? E continua sendo o único, né, em rádio FM que toca música brasileira e 100% música prazer brasileira. Já de ter a Rose e o Ramatiz lá no estúdio. Opa! 100% a música brasileira. E a Rose e o Ramatiz já tiveram lá, já cantaram no estúdio. E é muito gostoso poder fazer isso todo domingo e compartilhar da nossa música. Gente, quem não conhece, vão assistir o programa. É um programaço, é muito bom. É uma seleção incrível, tem temas, é programa temático, tem uns dias que ele coloca um artista especial e ele conta as histórias, é muito bom. Temos uma correção histórica aqui no Facebook. Chico Moura, lá do Brasil, manda dizer, não vendi o Brasil Review. O Claudinho era meu amigo de infância. Eu dei o jornal para ele. Opa, desculpa então, cara. Ele deu. O Chico Moura, ele tem ele é sempre assim, ele é um cara generoso. Isso, e ele, não, com certeza. Ele deu para o Cláudio Pereira o Brasil Review, como ele deu o Brazilian Sun para o Sérgio Bose. Não é não, Chico Moura? Eu estava lá, eu vi. Nossa. Tem um jornal para ele. Opa, desculpa então, cara. Olha, tem que baixar o som aí do seu Facebook. Aqui está tudo baixo. Rose Ramatiz, como é que era a Miami de 1993? Existia interesse pelo Brasil e pela música brasileira na comunidade multinacional de Miami? Era tanto hispânico? Por que havia lugar para os brasileiros? Havia outros cantores brasileiros? Olha só, uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui era a curiosidade, o carinho por todo o público pela música do Brasil. Essa casa que a gente veio para cá para apresentar, onde nós nos apresentávamos o Ipanema Grill, nós tínhamos música ao vivo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E sendo que quinta, sexta, sábado, domingo tinha um show, digamos assim, tipo Vegas. Um Vegas, pequenininho assim, mas era um show tipo Vegas. Veguinha. Assim, né? Veguinha. E, olha, essa casa, em um ano, a casa, ela assim, falaram pra gente, né, o dono contou que eles arrecadaram, né, limpo, $1 milhão em um ano. A casa era lotada. 2, 3 shows por noite. E era assim, e era público de tudo quanto era parte do mundo. Inclusive, até hoje, 27 anos que eu estou aqui, eu ainda encontro de vez em quando gente que fala, eu te conheci no Ipanema Grill, e fui lá várias vezes, que era maravilhoso a música, não sei o que. Então, em suma, eu fiquei muito surpresa e feliz, como é que assim, de ver a forma como o público não brasileiro aqui de South Florida idolatrava a música brasileira. Agora fala dos músicos que estavam aqui antes da gente, que chegaram primeiro. Então, esse amigo, o Cláudio, que a gente ficou na casa dele durante uma semana, 2 semanas, assim que a gente chegou aqui em Miami, digo a gente porque fui eu e um tecladista também, um pianista, chamado Roberto, viemos do Rio, Roberto, que também é do Golden Boys.
ele fez uma festa, nos apresentou aqui aos músicos locais, pelo menos os que podiam estar nessa festa, né? Então, quer dizer, a primeira pessoa assim que eu tenho noção que tocou aqui música brasileira chegou primeiro foi a Érica Noemar Dens e o Luiz Oliveira. Eles tocavam no restaurante no Bayside chamado Jardim Brasiliano. Jardim Brasiliano. Essa é a primeira assim, noção que eu tenho assim de música brasileira aqui. E a segunda é o Paulo Gualano, com certeza, entendeu? Que é um desbravador também, que foi um dos primeiros aqui. Ele, na época, tocava violão e cantava. Espero que ele tenha assistido, pode corrigir se não foi isso, mas essa história que eu lembro que ele me falou, sabe? Que ele toca violão e canta também. E depois que ele montava esses shows também, sabe? Enormes, que ele fazia aqui. E a outro pessoal também que conheci também foi o pessoal, os músicos do Tropicana, que ficavam em Pompano Beach. Brazilian Tropicana. Que é uma casa que fazia shows, tipo show do plataforma, né? Show com folclore, né? Cultura do Brasil. E foi um lugar que eu visitei também. Então, essa foi a minha referência. Eu vivi um pouco numa bolha ali, porque naquela época eu não falava inglês, eu não tinha carro, eu estava em Kendall. Kendall, para quem está fora daqui, como se fosse, não sei, Realengo. Daqui não é tão longe assim. E nessa época Kendall... Ria Kendall. Eu estava em Realengo. Lembra disso? Essa época lá só tinha chuva pato e e chovia o dia pato. inteiro, tinha pato. Chuva e pato. Mas aí em menos de 3 semanas, eu mudei para Miami Beach. Falei assim, não aguento não, cara, eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci e me criei com pé dentro d'água, entendeu? Meu negócio, mesmo que eu não vá à praia, mas eu tenho que ter um mar ali, sabe? Do meu lado esquerdo, na minha frente, na minha frente. Gene, Ramatiz, a mesma coisa, só queria comentar, a mesma coisa aconteceu com a gente, né? Quando a Vanessa veio para cá e a gente se casou e tudo, a gente morava lá em Fontainebleau, né? Depois do aeroporto, né? Lá perto da FIU. Aí, quando a gente começou a procurar apartamento, coisa assim, que era assim, olha, tem que ser perto da praia. A gente, carioca, tem que estar perto da praia. Exatamente. Mesmo que a gente não vá à praia, mas tem que estar ali. Está ali. É a presença tem que saber que está ali. Vida. É uma espécie de cobertor de segurança. Gene, você chegou um pouco depois. Pode-se dizer que Rose e Ramatiz já haviam aberto caminho para você? E como é que você conheceu os dois? Não, com certeza, né? Eu aos poucos, né? Como eu falei, eu estava nessa outra área, né? Trabalhando com seguros e tudo mais. Aí, aos poucos, né? Quando eu comecei a fazer o programa, aí o programa foi uma forma de network, né? Eu comecei a conhecer mais a comunidade brasileira aqui, né? Aí os shows, né? Que vinham do Brasil, né? Eu via que a Rhythm Foundation que estava fazendo, aí eu fui conhecendo eles, né, o consulado, aos poucos, sabe, a mídia brasileira aqui, né, o Brazilian Sun, né, conheci o Sérgio, o Chico Moura naquela época, e aí eu fiquei sabendo, né, naquela época, os primeiros que eu conheci realmente foram a Rose e o Ramatiz, e também o Clube do Choro, que naquela época era grupo Aquarela, né? Era Aquarela no Brasil. Era. O Sérgio Álvares. O Sérgio Álvares. O Sérgio. Eles tocavam lá naquele restaurante lá em Indian Creek. E quem também foi muito amiga naquela época e que foi assim uma pessoa realmente apaixonada pela música brasileira era a Sheila, né? A Sheila Thompson. Verdade, então ela que fez a ponte, né? Apresentou muito. Ela fez uma ponte. Eu conheci bastante gente bacana. Pela Sheila, e ela tinha uma maneira tão apaixonada de falar, e ela, assim, eu acho que uma vez quando ela fez uma mudança, ela me chamou e disse assim, olha, tem um monte de CD aqui, que realmente está muita coisa aqui e tudo mais, e ela me deu, assim, uma caixa enorme de CD, sabe, era muita coisa da Quarup, que ela era muito amiga do pessoal da gravadora Quarup, que é maravilhosa, música tradicional, música caipira, música, né, samba, música instrumental. Aí ela me deu essa coleção, muita coisa, né, que eu tenho até hoje e eu sempre usei no programa desde do primeiro momento. Mas ela foi uma pessoa-chave que me apresentou muita gente também. E aí eu comecei a frequentar, né, esses eventos, né,
O Arroz e o Ramatiz, a primeira vez que eu vi eles foi num lugar chamado Champagne, que teve uma vida muito curta. A gente era ali perto do Boteco, a gente tocava lá. Na mesma rua que é o Boteco hoje, né? Ele foi lá falar com a gente. E aí vários outros lugares. E aí aconteceu uma coisa... Não, certamente a Arroz e o Ramatiz, né? Eles são realmente músicos profissionais. Não é que eles têm um trabalho durante o dia, assim, e aí toca sexta-feira à noite no restaurante. Não é isso. Eles são músicos profissionais, né? O Ramatiz compõe, já tiveram músicas gravadas e lançadas, né, internacionalmente, já tocaram com orquestra sinfônica, com a Universidade de Miami, com a FIU, com todo mundo. Então, é importante destacar, né, o profissionalismo e o talento desses dois, porque muita gente, assim, até as pessoas mais próximas que podem conhecer eles aqui, sim, Arroz e o Ramatiz, a gente vê em evento, aqui, aquilo tudo, mas realmente são músicos de um talento, né, fenomenal, assim, qualquer músico, né, não importa o status de fama e tudo mais, eles têm um talento incomparável, e eu sempre procurei eles. Depois, né, eu fui tendo oportunidades de projetos e tudo mais, e tudo que eu liguei para eles para fazer, olha, tem uma gig que é duo, vocês dois, tem um projeto, um evento especial que é só o Ramatiz, ou tem vamos fazer um projeto de samba, e aí, né, nasceu o Samba da Rose, né, que a gente fez, né, lá no Pax, um antigo Pax lá na Brickell, né, literalmente debaixo da debaixo da ponte. E depois foi debaixo da ponte a gente fez samba e a gente queria, a gente tinha a mesma sintonia, né? Eu lembro, eu falei para a Rose e o Ramatiz naquela época assim, olha, eu quero fazer uma coisa da Lapa, eu quero um carioca da gema, sabe, uma coisa assim bem samba carioca mesmo aqui em Miami, vamos fazer. E a gente fez, e aos poucos aquilo foi crescendo e o pessoal vindo, e foi muito bacana. E aí quando o Pax fechou, né, a gente, né, teve a oportunidade de levar para o Fillmore, né, no espaço bacana que eles tinham lá atrás, o Gleason Room, e teve várias edições lá, e aí eu aproveitei a vinda de vários músicos, né, a Rose trouxe o Sergião Lorosa, e ele foi convidado lá, veio a Tereza Cristina, foi uma coisa muito bacana, que, aliás, fez 5 anos, apareceu no meu Facebook, acho que ontem, e fez 5 anos. A Tereza, o Serjão. Teve lá com a gente. Outros convidados. Teve Casuarina. Bossa Cuca Nova. Unidos de Miami. Pretinho da Serrinha. Né? Pretinho da Serrinha, foi muito bom, foi muito bom. Mas, Dini, primeiro eu queria te agradecer pelos elogios. Acho que isso é uma coisa que a gente toma assim como um incentivo para continuar. Fazer direito. Continuar e fazer essas coisas direito. Mas eu entendo uma coisa, que eu sei que você também é assim, que o importante para a gente é nunca parar de fazer isso, porque a gente ama fazer isso. Entendeu? Fazer música, trabalhar com música. É mais importante que com qualquer coisa, qualquer prêmio, qualquer coisa que a gente possa receber assim, que eu sempre, quando acabo uma coisa, eu penso na outra coisa. E a gente quer agradecer também pela sua criatividade também, de inventar esses eventos, até eventos também que foi feito com o CBU também, que eu adorava aqueles eventos. A gente fez um projeto ali na... projetos. A gente fez vários com o CBU. Cada semana era um artista, lembra que a gente fez? Foi Chico Buarque, Gilberto Gil. A gente fez a história da Bossa Nova também. Exatamente. Então, essas coisas assim, a gente tem que agradecer vocês, porque vocês de repente produzem e vocês têm essas ideias de fazer esses shows, e a gente vem com a música da gente, né? A gente vai lá e toca. Realmente. Mas as ideias, e isso é bem legal, e é um grande incentivo que vocês dão para nós músicos, né? Mas então eu fico muito grata e muito feliz quando o CCBU ou Dini de Souza convida a gente para estar no projeto deles, porque a gente sabe que é coisa boa, qualidade, coisa boa e coisa profissional, né? Os dois, né? Tanto o Dini de Souza quanto o CCBU. Então a gente sempre, quando eles convidam, eles falam, a gente conversa, não sei o quê. Então é sempre coisa boa que está vindo.
É isso aí. Que bom. Gente, temos um momento de correção histórica aqui. Chico Moura, do Rio. Vem ele. Chico Moura diz... É o nosso fact-checker oficial. Nós temos um fact-check. Ele, não, ponto. O Sérgio Bossi foi meu sócio no Brazilian Sun, com simbólicos $5 mil. Eu vendi por $250 mil. Obrigada, Chico. Isso aí, obrigada. Viu? Então Rose Ramatiz, quando vocês chegaram aqui, pelo que vocês contaram, só tinha basicamente 1 ou 2 lugares. Como é que isso foi crescendo? E era o lugar onde vocês foram cantar, era uma churrascaria fundada por um peruano, não era nem por um brasileiro. E como é que isso foi se desenrolando? Como é que foi crescendo? Como é que vocês viram essa mudança de Miami? Bom, quando a gente... Eu lembro que nessa época tinha o Ipanema, aqui em Miami-Dade, né? Ipanema Grill, tinha aqui em Miami Beach, na Collins, quase esquina com a 71 Street, ali perto do Miami, né, do North Beach Band Shell, tinha um lugar chamado Miami Beach Pizza. Isso. Depois virou Miami Beach Place, cuja dona era uma paulistana chamada Dalva Lalo, e lá era uma casa, ainda tem, hoje em dia é uma casa argentina, mas na época era uma casa brasileira, e ela trazia shows importantes na época, no final dos anos 80, início dos anos 90. Tipo assim, teve show lá do Belchior, Jamelão, Bete Carvalho. A gente foi lá. E a gente começou lá, a gente ia lá, tipo assim, como público, né? Tinha sábado, tinha uma feijoada. E só uma vez só, é um lugar muito pequenininho. E sabe, o show do Belchior foi uma coisa louca ali, porque não tinha espaço. Não tinha espaço para botar um artista como esse, mas também não tinha outro lugar na época. Não tinha nada, sabe? E era um lugar assim super cool. O povo todo ia lá. E lá, antes que a gente fale mais sobre que a gente foi parar lá, né? Falar também que tinha também ali onde é hoje em dia a Vila Miami, Downtown Miami, tinha o Pagode do Borracha. Isso, Pagode do Borracha. Que é isso, gente? Não, era um restaurante, Brazilian Delight, e de noite, sábado, virava ali naquele estacionamento Pagode do Borracha. Pagode do Borracha. Então todo mundo ia para lá, era pagode. Borracha era uma figura folclórica, ele era genro da dona, né? A ex-sogra dele ele também era sócio, e ele gostava de tocar pandeiro, ele sambava, não sei o quê, muito legal. Show, né? E todo mundo ia para lá no final da noite. A gente saía do show do Ipanema Grill, o Gil Santos, Ramatiz, a gente ia para lá, lembra disso? A gente chegou lá, né? Muito legal, muito famoso naquela época. Que ano foi isso, Rose? Que ano era o Pagode do Borracha? 93, 94, 95, por aí. Mas então, aí falando do Miami Beach Place, aí a gente começou a ir lá como público, né? E era legal demais. Aí quando a gente saiu do Ipanema Grill, a Dalva Lalo deu pra gente 2 noites, quintas-feiras e domingos. Domingos era sábados, era eu e Ramatiz, tocando Brazilian Jazz, MPB. E às quintas-feiras a gente fez um projeto lá muito legal, que era o Brasil Jam Session. Isso. Então a gente convidava músicos de várias, sabe, a gente ia nas universidades de música aqui, com flyerzinho, levávamos flyer feitos na mão. Então o povo todo ia lá para dar canja com a gente. Não, e uma vez por mês... Dá você aqui, pera, tem que falar isso, porque, olha só, o esforço dela, nesse começo, foi uma coisa muito, muito louca. Porque é o seguinte, ela fazia uns flyers, nessas noites especiais, à mão. Com régua de letras, sabe como é aquela regrinha de letras? Ela ia para o Publix para tirar xerox, aquilo tudo, fazer um monte. Daí ela pegava um ônibus, ia para Downtown, distribuir em todas as lojas brasileiras. A pé. E ela conheceu todo mundo de todas as lojas, assim, entendeu? Todo mundo conhecia a Rose. Sabe? Posso botar isso aqui? Posso botar isso aqui? Não sei o que lá. Então ela falava com todo mundo. Coisa e tal. Aí o que acontecia? Os nossos shows, Brasil Jam Session, enchiam de gente.
E nisso também... a gente fazia o negócio... Nas universidades, começou a trazer músicos bem jovens, americanos. Jamie Owsley era um menino na época. O Paulinho Canadá... a gente conheceu ele lá. Tem até um vídeo dele. Sabe? É tudo novinho, todo mundo gostava de música brasileira e ia para lá também, porque era um jam aberto de música brasileira só. E sabe? a gente, uma vez por... gente. Não, olha, foi uma loucura isso. Uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, tinha uma noite especial com um tema. Então, tipo assim, novos baianos. Aí era a música dos novos baianos. Era eu, Rá, né, ele tocando guitarra, o Bené tocando bateria, o Jorge Albuquerque de baixo. Éramos nós 4. E aí, uma vez por mês, tinha essa noite com o tema. Então, eu lembro que teve uma noite, a gente fez Abrindo o Baú do Raul. Caramba. Músicas do Raul Seixas. Gente, foi a coisa mais apoteótica. A Collins parou, deu polícia. Você está brincando? O cara era muito pequeno, não cabia todo mundo ali. Mas veio, não deixava mais ninguém entrar. Veio pessoas assim... hispanos, americanos. Com o disco na mão. Eu sou fã, eu sou fanático de Raul Seixas. Muito louco, muito gente, louco. Assim, falei, que isso? E a rua parou, não tinha jeito. Muito legal. Então a Collins ficou toda lotada de gente mesmo. Muito legal, de parar a polícia. Agora não entra mais ninguém, lotação esgotada, não pode entrar mais ninguém. E também a gente fez também uma noite que foi muito legal, foi teletema, teletrilha, telejingle. A gente pegou músicas de... os comerciais na novelas, televisão. de filmes. Então era sempre assim, muito legal, a gente bolava essas coisas todas e fazíamos flyers à mão. E isso é mérito dela, porque ela que ia de porta em porta, em todas praia, as lojas. A gente pegava o povo todo. E aí a gente foi criando um público, né? Um público que a gente foi... Aí a gente vai... Acho que a gente estava lá uns 2 anos. Depois disso, a gente foi fazendo vários shows em várias casas, assim, até que a gente foi chamado para ir para o Bar do Porcão. Isso. Aí ficamos 10 anos tocando lá, paralelamente a várias outras coisas, né? E rapidinho também, uma coisa aqui, importante. Bom, e foi através desse contato com esses músicos jovens, estavam na escola, primeiro ano de college aqui, fazendo música, é que a gente viu a importância que tinha dentro das universidades a música brasileira. Eu não tinha noção disso. E eles tinham matérias de música brasileira. Estudavam na faculdade de música brasileira. Tem uma coisa que eu sempre conto, uma vez eu peguei um documentário, eram 6 DVDs sobre jazz, e falava sobre toda a história do jazz. Aí, quando chegava na década de 60, falava assim, aí teve um grande problema que veio a invasão inglesa, né? Os Beatles, todas as bandas inglesas vieram para aqui, então o jazz caiu um pouco. Ok. Aí, nisso, eles mostram uma lista do Billboard, na época, aí foi em 1962. Primeiro lugar, Love Me Do. Segundo lugar, Desafinado. Na lista mesmo? Mundial. Eu tenho isso aqui. Primeiro lugar, Love Me Do, dos Beatles, claro. Segundo lugar, Desafinado. Aí você vai falar o quê, cara? As pessoas me falam aqui, os americanos me falam também, a Bossa Nova é tão importante aqui, que tinha até geladeira chamada Bossa Nova, na época. Oh, geladeira? Tinha geladeira. Aquelas verdinhas, anos 60, que eu acho lindo aqui até hoje, sabe? Chamada Bossa Nova. Sabe? Bom, mas vai lá, eu falo muito. A gente fala pra caramba. Mas então, aí as portas foram abrindo. E também uma coisa interessante que me chamou muito a atenção é que na década de 90, né, eu me dei conta que tinha um número grande de cantoras americanas e hispanas cantando bossa nova, aqui em South Florida. E tinha até uma que dizia, ela era do México, ela dizia, não, eu sou brasileira. Ela dizia que era brasileira, ela foi... Eu sabia que não era, né? Mas isso dava assim, uma certa relevância, né? Aí eu pensei assim, gente, todo mundo está fazendo bossa nova, por que isso? Aí deu esse insight na gente, né? Que a bossa nova era e é e vai ser sempre uma coisa importante no cenário mundial da música. Aí a gente começou, de repente, a se debruçar mais nesse repertório, né? Que eles chamam Brazilian Jazz. E aí, estando no Porcão, a gente ficou lá um tempo e aí a gente foi convidados para fazermos a noite brasileira, a noite de Brazilian Jazz no Van Dyke e também para fazermos uma noite mensal no Jazzid. Gente, o Jazzid é um capítulo à parte. Mas vamos lá. Vamos voltar a isso. Isso aí. Gente, eu quero ter uma pergunta para você. Você teve um momento em que
Da mesma maneira que a Rose e o Ramatiz fizeram a transição do público totalmente brasileiro para o público americano, você começou a trabalhar com a Rhythm Foundation, que é uma organização americana. Como é que foi isso e por quê? Olha, isso foi... eu vou contar a história resumida, mas só antes de entrar nessa história, queria dois comentários sobre isso, sobre o Raul Seixas. Uma vez eu fiz um especial de Raul Seixas também, que fez um sucesso e muita gente ligando. Inclusive, uma das esposas dele ligou, Como é que mora aqui na Flórida. Eu não sei se era a terceira esposa ou a quarta esposa, não sei. Ele casou várias vezes. Mas uma delas mora aqui na Flórida e ela me ligou. E ela falou assim, olha, alguém me avisou aqui que estavam tocando o Raul na rádio. Assim, aí ela foi lá, sintonizou e escutou o programa, se emocionou e tal, e ligou lá para a rádio falar comigo e tal. Foi uma coisa bem bacana. E aí, sobre o Porcão, isso é pulando um pouco na frente da sua pergunta, mas eu tenho belas memórias de lá e vendo vocês lá e fui para vários eventos, mas eu tenho também uma noite que foi um pouco traumática para mim, mas acabou sendo bela no final, que foi uma das minhas primeiras tentativas de produção. Foi um show, né, com a querida Heather Davis e o convidado Jovino Santos Neto, que é um grande pianista, foi pianista do Hermeto Pascoal e tudo mais. E ele mora em Oregon, né? Ele é professor de música. Está no Oregon agora. E aí eu fiz todo um projeto e tal, eu queria fazer uma coisa de música brasileira e tal. Achei uma casa nova lá que tinha lá na Brickell, né? Um pessoal lá que eu mal conhecia. E, enfim, a gente conseguiu juntar um projeto, conseguir dinheiro para uma passagem, né? Para ele vir para cá. Mas aí, resumindo a história, eu chegando assim, algumas horas antes de abrir a porta, o Fire Marshal de Miami-Dade chegou lá e fechou a casa. Né? Disse que tava várias violações. Várias, sei lá, coisas. Era algum conflito deles interno lá, que tinha problemas com a casa e tudo mais. E eu desesperado, porque eu tinha trabalhado tanto e também gastei do meu bolso, né, para fazer aquilo, tinha vendido ingresso e tal. E eu estava assim, desesperado. Eu não sei como, mas eu lembro que eu consegui o telefone do chefe do departamento do Fire Department, né, dos bombeiros aqui. Eu liguei para a casa dele. Ele estava jantando com a família dele. E eu falei para ele, olha, senhor, eu, né, muito educadamente, né, em inglês, eu falei, você não está entendendo, eu estou desesperado, eu investi toda a minha, né, as minhas economias, todo o meu tempo nisso tudo, você tem que abrir essa casa, né, por favor, só hoje, fecha amanhã esse lugar, eu não quero nem saber, multa esse cara, o que for, mas o meu evento tem que acontecer. Ele falou, olha, me desculpa, é assim, eu estou jantando com a minha família, desculpa, tchau, desligou na minha cara. E aí eu fiquei ali, né, ali pensando. Aí eu não sei quem foi ou como aconteceu. Eu falei assim, olha, o Porcão tá ali, o Porcão tem um piano. Né? Tem um piano ali no lobby. Então a gente simplesmente foi para lá, avisou. Naquela época não tinha Facebook, não tinha rede social. A gente botou um cartaz na porta desse lugar maldito lá. Falou assim, olha, vai pro Porcão. E aí a gente começou a ligar pro pessoal, vai pro Porcão. E aí a banda foi lá, o Jovino foi lá e acabou sendo uma noite linda. Deixa eu falar um negocinho aqui, Genício. Eu lembro que esse dia estava eu e o Rá lá no bar, né? A gente tocava lá no bar. Vocês estavam tocando lá. Eu vi o Gini entrar correndo, passou assim, foi lá para o restaurante falar com os donos, né? Ele entrou correndo, aí depois ele saiu correndo, depois ele voltou correndo, e eu lá cantando, eu falei, o que está acontecendo? O Gini está correndo para lá e para cá. Aí depois aí vieram e falaram, olha, aí, ó, teve isso assim, vamos fazer o show. Ok, venha todo mundo para cá. A gente ficou lá, acho que era o Cláudio Spielberg, a Heather, o Magros e o Gabi. Isso aí. Eu lembro bem desse dia. Aí a gente estava ali, quer dizer, tudo deu certo, que né, então vamos lá pro bar do Porcão. Aí ele foi lá correndo, não, claro, traz todo mundo para cá. Então foi o público todo que tinha pagado o ingresso, né? E todo mundo foi a gente estava ali, foi ótimo. Aí no final foi tudo ótimo. Aquele espaço ali. Foi ótimo. Mas foi bacana, essa foi uma das grandes histórias ali do começo da produção. E a gente foi ali para a máfia do bem, né? Estava assim uma coisa tão negativa, e aí a gente foi para lá, e a Rose
Aí o gerente lá na hora, falaram com o gerente assim, olha, eu vou trazer aqui 100 pessoas aqui para você, sabe? Ele traga. É, o Moacir, não, o Moacir também é... Moacir. Que história ótima. Antes de eu perguntar de novo sobre a Rhythm Foundation, tem outra história aqui do nosso fact-checker. Chico Moura pede para o Gene contar o que aconteceu no show do Chico César, que deu até casamento. Que história é essa, gente? Então eu vou contar essa história e faz parte da minha história com a Rhythm Foundation, né? Então, basicamente o que aconteceu é que eu estava fazendo a rádio, né? Já o programa, né? Eu estava Latin Jazz Quarter. Comecei por aí em 2001 e tal. Eu já estava na WDNA. E aí, como eu falei no início, né? Quem estava fazendo shows aqui naquela época era a Rhythm Foundation, né? Trazendo os grandes nomes, né? Eu lembro, eu fui para o show do João Gilberto lá no filme. Naquela época era o Gleason Theater ainda, né? E né, a Marisa Monte, muita gente. E aí foi uma coisa muito bacana, porque eles, né, a Laura, né, a diretora na época, e o James, ficaram muito felizes que tinha um show agora brasileiro na rádio. E aí podia divulgar esses shows. E eu, obviamente, estava, né, feliz de poder divulgar e aí, né, participar como eu podia, né, nesse processo e tal. Então, a gente começou a ter esse contato nessa parceria, né? Eu divulgando na rádio, eu ia para os shows e tudo mais. E aí aconteceu o 11 de setembro, né? E o 11 de setembro, obviamente, afetou, né, a sociedade, né, as pessoas de uma forma muito forte, né? E para mim, pessoalmente, afetou o meu trabalho, porque eu trabalhava para uma empresa de seguro de viagem. E, como vocês sabem, né, a indústria de turismo, viagem fechou completamente, né? Os aeroportos fecharam por vários dias e foi uma coisa assim realmente impactante. E eu trabalhava para uma empresa grande, né, lá da Califórnia, eu representava todo o território aqui da Flórida e eu estava bem, assim, naqueles anos antes, eu não podia reclamar de nada, tinha um bom emprego, estava vivendo bem aqui, eu estava namorando a Vanessa, ela veio morar aqui comigo, estava tudo ótimo. Aí, 6 meses depois do 11 de setembro, eu perdi meu emprego, né? Fui dispensado e aí tive lá umas economias para sobreviver e tal. E naquela época eu decidi, eu tenho que fazer o que eu gosto. Assim, eu estava cansado de fingir, né, que eu gostava de seguros. Eu fazia aquilo por uma questão, né? Meu emprego, e pronto. E aí, na cara e na coragem, eu simplesmente peguei o telefone, eu liguei para a Laura e falei, vamos almoçar, eu queria conversar contigo e tal. E ela, tudo bem. Fomos lá, eu lembro, a gente almoçou no Chalan, aquele restaurante peruano, na Washington Avenue, ali perto da Lincoln Road, uma comida peruana maravilhosa. E aí eu simplesmente falei para ela, eu quero trabalhar com vocês. Foi uma coisa bem direta, assim. E ela falou, olha, a gente adoraria, mas a gente, né, somos uma organização pequena, literalmente, né, nos fundos da casa dela, e non-profit, né, aquela coisa toda. E eu falei, olha, não tem problema, né? O que vocês precisam e tal. Ela falou, olha, está precisando de patrocínio, de grants, né, de verba cultural e tal, para a gente crescer e tudo mais. E eu falei, ótimo, vamos trabalhar nisso, eu vou, né, correr atrás do meu próprio salário, porque eles não tinham condições de me pagar. Então, eu fui lá um dia, né, na semana seguinte e tal, eu fui na casa deles e eles tinham vários cadernos, assim, né, tipo na mesa do escritório, assim, vários cadernos enormes com recortes de jornal, né, assim, de Miami Herald, de New Times, de Sun Sentinel, desses shows que eles tinham feito desde 88, né, e até antes, né, porque eles administravam o Cameo Theater, né, em Miami Beach. E aí depois o primeiro show da Rhythm Foundation oficial foi com Milton Nascimento, né, em 88. E aí depois veio o Djavan, veio o Gal Costa, veio o Olodum, veio o Ile Aie e tal. E tinha matérias, né, do jornal aqui. Eu falei, poxa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma coisa histórica e tudo. Aí eu organizei todo aquele material e aí eu fui, né, para Downtown, fui para Brickell, fui para escritórios de empresas e tudo mais atrás de apoio. E as universidades também, né, parcerias com a FIU, com a UM e tudo mais, com os consulados, né, o consulado da França, o consulado da Itália,
O Consulado do Brasil também apoiou algumas coisas. Enfim, eu consegui levantar, né, recursos para poder fazer mais shows, né? Então, naquele primeiro ano, eu lembro, a Rhythm Foundation fez 7 shows no primeiro ano que eu trabalhei lá, e eu fiquei lá 16 anos, e aí nos últimos anos que eu tive lá, a gente estava fazendo assim, mais de 80 shows por ano. Então, foi uma experiência interessante. Mas voltando para a pergunta do Chico, um dos primeiros shows que eu fui da Rhythm Foundation foi do Chico César, com a Rita Ribeiro abrindo o show. Era uma turnê patrocinada pela Putumayo Records, né? Essa gravadora, né, de world music. E nessa época forte, e estava divulgando bastante a música brasileira. E foi um show lá no Benchel, que é essa concha acústica, né, que tem em Miami Beach, que hoje em dia a Rhythm Foundation administra o espaço, né? Naquela época era pouco conhecida, era praticamente abandonada naquela época, mas a Rhythm Foundation adorava, porque, poxa, o lugar, a concha acústica, na beira da praia, literalmente, né, cercada de coqueiros ali, debaixo das estrelas. Debaixo das estrelas. Eu chamo meu arpoador. Eu me sinto um arpoador ali, sabia? Essa minha visão. Não, assim, para os cariocas aqui, aquilo ali para mim era o circo voador, né? Para mim era o circo aqui de Miami, né? Sem a lona, né? Sem o ar aberto. Então, a gente foi lá e a lona era importante em questão dessa história, porque não tinha lona. E veio uma tempestade forte, né? Uma chuva forte, um vento. Eu lembro, a Sheila estava lá naquela noite, estava o Chico Moura, estava bastante gente. E aí deu uma chuva forte, e aí não podia ter um show, né? Assim, estava todo mundo, né, procurando abrigo ali para se esconder da chuva. E aí do lado do Benchel, lá atrás, tem o Community Center, né? Um lugar ali que eles tinham para Senior Community Center, que aí usava como camarim, né? Então, as bandas estavam lá, estava todo mundo lá, aquela coisa de camarim, e no salão ali, né, que usava no centro, né, naquele centro comunitário ali. E aí resolveram ali no final, eu não fazia parte da Rhythm Foundation ainda, eu estava ali como, né, rádio e tal, estava ali como público. Então, eles resolveram ali na conversa, e dava para ouvir todo mundo falando, a Laura e todo mundo, e resolveram, não, mas vamos tocar, a gente está ali, tem violão, tem sanfona, tem percussão, tem tudo, vamos tocar. Bom e aí demais. as pessoas ficaram ali, né? Eu estava lá, vamos entrar. Aí todo mundo entrou literalmente no camarim, e tinha gente em pé, tinha gente sentada no chão e tal. Aí juntou as duas bandas, né? A banda do Chico César e a banda da Rita Ribeiro, e foi uma noite assim inesquecível, maravilhosa. E tocaram, né? A Rita cantou, o Chico César cantou, cantaram juntos, e aí todo mundo, sabe, batendo palma, né? Teve aquela participação do público. Foi lindo. E aí teve uma hora que a Rita estava cantando, e aí eu e a Vanessa, a gente estava assim do lado, assim, né? Do palco, né? Que improvisaram lá. E a Rita puxou a mão da Vanessa e ela estava dançando lá com ela, em frente de todo mundo. E o Chico estava lá filmando. Ele filmou tudo isso. E isso está no YouTube, né? Ele conseguiu filmar, graças a Deus, esse momento mágico, né? E musical que aconteceu naquele dia, que foi um dia especial para todo mundo que estava ali. E para mim, pessoalmente, porque, né, logo depois, né, a gente se casou e tudo mais, mas aquela foi uma noite realmente inesquecível, e um dos shows, assim, as pessoas sempre me perguntam, os shows favoritos, grandes shows, e teve shows épicos, né, assim, na Arena, com a Ivete, com Caetano e Gil, né, no Bayfront Park e tudo mais, que foram experiências enormes, mas aquele show, assim, é um show privado, assim, com o Chico César, foi uma coisa inesquecível. E só para terminar, assim, uns, sei lá, 8, 10 anos depois, eu estava em São Paulo por uma conferência de música e tudo mais que eu estava participando, e tinha um show do Zé Cabaleiro naquela noite. E eu falei, eu adoro o Zé Cabaleiro, vou lá. Eu fui para o show, e lá no lobby, né, do teatro estava o Chico César. Aí eu fui lá, falei para ele, oi, tudo bem e tal, eu não sei se você vai lembrar de mim, eu sou o Jim
lá de Miami, eu estava naquele show que você cantou no camarim, depois de uma tempestade. Quando eu falei aquilo, ele abriu o olho assim, ele, nossa, aquela noite foi incrível e tal, e ele ficou muito feliz. E ele falou assim, poxa, ele já tocou literalmente milhares de shows. E ele falou, né? Muita gente chega para ele e fala, eu lembro aquele show, sei lá o quê. Ele não lembra de nada, ele fala que sim e tal. Mas aquela noite ele lembra. Eu falei, a noite da tempestade lá em Miami. Ele ficou assim tão feliz. Nossa, aquela noite foi pura alegria musical e pelo amor da música que todo mundo ficou ali e teve aquela experiência maravilhosa que o nosso querido Chico Moura pôde filmar. Quer dizer que o casamento foi o seu, né, Gene? Foi. O casamento que saiu foi o seu, foi um pedido informal. Pois é. Nós dois fomos lá naquela noite ali. Parte do nosso namoro ali. Qual a opinião de vocês sobre o lugar que a cultura brasileira ocupa hoje em Miami? Pode-se dizer que a música brasileira é reconhecida e apreciada aqui, hoje em dia? Queria falar antes disso uma coisa importante que o Gene falou, né, quando ele foi para a Rhythm Foundation, que ele foi, né, ele fez uma pasta com todas as coisas, os shows que tinham acontecido, e foi em busca do empresariado, né, para poder ter patrocínio, não sei o quê. E o Ramati também falou que eu tinha feito, né, flyers à mão e foi em busca de loja, pedindo para dar ajuda. Então, isso eu acho isso uma coisa importante de ser dita aqui, principalmente para os músicos que pensam em vir para cá, para os Estados Unidos, que aqui, hoje se fala muito em empreendedorismo, né? As pessoas ser assim. Mas isso o Gene e eu, a gente já sabe disso há muito tempo, porque aqui é o país da livre iniciativa. Você tem que correr atrás das suas coisas. Aqui, mais do que eu penso assim, né? Aqui é assim, você não espera que ninguém faça aquilo que você não pode esperar que ninguém faça por você aquilo que você tem que fazer, entendeu? Então, assim, aqui o músico faz, a gente faz tudo, a gente faz o show, a gente fecha o local, a gente corre atrás de sponsor, a gente faz tudo, entendeu? Monta equipamento, carrega a caixa. Quando tem uma estrutura que nos dê tudo isso, ótimo, mas nem sempre é assim, entendeu? Então, no caso do Gene, ele foi atrás, foi à luta, né? E a gente também, sempre indo, sempre assim, né? Isso é um ponto importante. E essa história do Centro Cultural também. Também, exatamente. Então, nós três, a gente sabe bem disso, sabe, né? A gente tem que correr atrás, né? Não pode ficar esperando, eu vou ficar aqui esperando que vai alguém bater na minha porta, aí você quer um sponsor, você quer não sei o quê. Não, a gente tem que correr atrás, né? Mas quanto à sua pergunta, é uma coisa assim que eu vou falar. Cara, eu acho que o cenário da música brasileira aqui em Miami, como todos os Estados Unidos também, não posso falar do resto do mundo, mas eu tenho uma certa noção. Ele é muito bom. Você sabe, todo momento aqui, eu estou aqui há 27 anos, e agora eu pensava assim, agora já cansou, né? O pessoal não quer mais saber de música brasileira. Bicho, mas é impressionante como tem mais gente em mais lugares. A gente também vai tocar numa casa nova em Fort Lauderdale, que eu nem sei o nome direito, que é uma casa vegana. O cara nunca ouviu falar da gente. Mas adora a música do Brasil. Eu quero bossa nova aqui no meu brunch. Eu falei, que coisa é isso? Que não para. E mesmo agora, eu falei assim, vai demorar um pouquinho. Está demorando um pouquinho para voltar as coisas agora sim. Mas só com essa segunda... Nós estamos aqui em Miami na segunda fase. O pessoal do Brasil que está assistindo, tem um monte de gente do Brasil aqui na nossa página. Então, nós estamos na segunda fase aqui de abertura. Então, os restaurantes podem ter música ao vivo agora, guardando todos os cuidados. Os protocolos. E bastou isso acontecer, aí que já pintou lá o Botanic Garden, já pintou um outro trabalho aqui. E a música brasileira, nós cantamos, a Rose canta em português, poucas coisas assim em inglês, até por uma coisa assim que os americanos e os outros pessoas de outros países pediram para a gente, não, a gente gosta de ouvir o português porque é mais bonito, soa melhor. Realmente, eu também acho mesmo. Sabe? E as traduções não são aquela maravilha que é a nossa bossa nova quer dizer, né? Então, eu acho que realmente, assim,
há uma semana atrás eu falei assim, eu não sei como está o cenário da música brasileira aqui. Hoje, depois de 2 reuniões que eu tive, de ontem para hoje, para trabalho, eu falo, cara, tá maravilhoso. Exatamente, sabe? Eu também penso assim também. Então, Porque Gene, é uma emoção, né? Essa música brasileira ainda desperta uma emoção nas pessoas. Mas essa música não é essa música que não é a música do momento do Brasil, é? É uma espécie de uma música antiga, não é não? Qual música que você se refere? Essa música que Rose e Ramatiz agora foram convidados pela Casa Vegana para cantar em Fort Lauderdale, que é a Bossa Nova. A gente já não ouve muita Bossa Nova no Rio. Eu, pelo menos, quando eu vou ao Rio, não consigo ouvir Bossa Nova. É mesmo? Verdade, não, com certeza a Bossa Nova é mais apreciada no exterior, né? Eu já falei desse tema várias vezes na rádio com o Celso Fonseca, com o próprio Peri Ribeiro, né? Que foi para a rádio algumas vezes também e tal. E realmente o brasileiro, né, em termos comerciais, obviamente, consome vários tipos de estilos e música e tal. O Brasil é um país continental. Então, e tem uma indústria fonográfica enorme, uma das maiores do mundo. Agora, na pandemia, né, os views no YouTube, os maiores do mundo foram da Coreia do Sul e do Brasil, né, dessas lives de música, né? Então, é uma potência musical. Mas, sim, eu acho que é uma pena que o próprio Rio de Janeiro, ou de alguma forma, não cultiva mais esse tesouro que tem, né? Eu lembro quando eu fui com um grupo da WDNA, vários anos atrás, acho que foi em 2011, 2012, eu fui com um grupo de 40 ouvintes aqui, né? Americanos, latinos e tal. A gente foi passar uma semana no Rio de Janeiro e eles ficaram meio surpresos com isso e perguntaram, por que não tem um museu da Bossa Nova? Ou um teatro, né, da Bossa Nova, uma casa que a gente pode ir. Tinha que ter um tour da Bossa Nova lá, passar pelos lugares lá, Copacabana. Aqui morava na Leão, deixava o isso é um jogado de marketing, né? Pois podia ter isso, mas infelizmente não tem. Mas a música existe, graças a Deus, e ela faz um sucesso enorme, né, no exterior. E assim, a Rose e o Ramatiz, eles tocam bastante disso, mas também a MPB, também o pop, também o samba, né? Esse projeto do Samba da Rose e tal. Então, tem versatilidade, tem... E eu tento fazer isso também no meu programa. É sempre fazer uma mistura do conhecido com o novo, né? Tem novidades, tem tudo. E essa é uma reação muito bacana que eu tive desde o começo, porque a maioria do meu público é estrangeiro, né? Eu diria que uns 80% e tal são americanos e latinos que moram aqui e tal. E aí, em torno de uns 20% são brasileiros, né, que moram aqui. E aí tem essa porcentagem que escuta pela internet, pelo mundo afora. Mas a maioria, quando eu comecei o programa, conhecia, né, aquela lista pequena ali de Caetano, Gil, Tom Jobim, Ivan Lins, e ficava por ali. Aí eu falei, tudo bem. E quando eu falei para a diretoria da rádio, eu falei, eu vou tocar esses artistas, óbvio, são ícones da nossa música. Mas eu também vou tocar Fernanda Abreu, Chico Science, Fernanda Porto, Zélia Duncan, o Rapa, né, coisas novas, né, e estilos diferentes também. E aí a reação que eu tive do público foi assim fenomenal, porque as pessoas estavam assim, nossa, eu nunca ouvi falar desse artista, porque a grande maioria, tem que lembrar de uma coisa, a grande maioria dos artistas do Brasil fizeram carreira só no Brasil, né? Quem conhece mais assim, pelo mundo afora é gente que foi e buscou ativamente, pesquisou e tal, e são fãs, né? Eu tenho ouvintes que são da Venezuela, de Cuba e tal, que são especialistas em música brasileira, assim, muito mais do que eu ou de qualquer um de nós, porque pesquisaram a fundo. Mas quem não pesquisou a fundo conhece só 3 ou 4 nomes e tal. Mas quem vai para o Brasil ou olha mesmo para a quantidade de produção musical no Brasil é uma coisa enorme. Então tem vários artistas dos anos 60, 70, 80 e tal, né? Por que um americano vai saber quem é Clara Nunes? Ou por que um americano vai conhecer, né, Beth Carvalho ou algum desses artistas, ou Gonzaguinha?
sabe? Aí eu toco Gonzaguinha no programa, o pessoal fica assim, nossa, que artista fenomenal. Aí vai lá e pesquisa. Então, isso é uma coisa muito bacana, que eu tenho essa reação na rádio e as pessoas também têm essa emoção, né, escutando ao vivo a Rose e o Ratiz, por causa disso, pela a pura qualidade que a música brasileira tem, né, de despertar essa emoção nas pessoas. Uma vez eu estava tocando numa boate, tocando música brasileira, assim, né? E veio um senhor irlandês, senhor já. O inglês dele é difícil de entender pra caramba, me pediu para tocar Nelson Gonçalves. Olha. Você acredita nisso? Nossa! Sabe? Nelson Gonçalves, porque o filho dele foi ao Brasil, levou para ele um disco de Seresta. Eu gosto de Seresta. E, sabe, agora, isso é muito importante, sabe, o Gini, eu acho que essa coisa que você faz, essa mistura de botar não só a música, de repente, que é mais assim, difundida, como você falou, o Chico, Caetano e o Tom Jobim, sabe, mostrar para o povo essa diversidade de artistas do Brasil, cara, sabe? Porque hoje, realmente, é isso que eu falo, eu tenho amigos mexicanos que são fãs de Clara Nunes, sabe? E isso é por causa de pessoas como você que divulga, sabe, de repente, esses artistas que nunca tiveram fã do Brasil, que nunca tiveram essa oportunidade. E eles ficam loucos, cara, porque realmente é muita coisa boa, cara, muita coisa boa de música mesmo. Mas olha só, falando aqui existe no Rio a roda de bossa nova. Onde? No Bip. Uma amiga nossa está aqui assistindo até a live. O nome dela é Lena. Ela fez um projeto lá no Rio de Janeiro, no Bip. Lena Santos. Lena Santos. E conheci ela na live da gente, na Live Love. E faz vários projetos de bossa nova. Então, e a resistência. Faz uma roda de bossa nova, que é um jam session, né, de bossa nova. E ela canta, né? Ela é cantora, então ela está fazendo isso. E a pandemia, gente? Vocês se reinventaram na pandemia? Tá bom, obrigado. A pandemia vai bem, obrigada. Legal. Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. A pandemia? Pandemia, vai embora. Ela está indo, ela está lá na porta já indo na porta. E aí, conta aí. Todo mundo se reinventou, né? Eu virei a chefe Madame Max, fazendo meus... Aliás, você também, né, Adriana? Eu vejo seus recipes lá, né, aqui no Facebook, então a gente, né, criou isso. E fora isso, a gente começou a fazer essas lives, a gente chama-se Live Love, porque a gente faz essa troca de amor com todo mundo, né? E foi uma forma que a gente achou de manter a nossa sanidade mental, manter a música, nossa música, né? Assim, na boca do povo, e também para a gente poder assim, fazer alguma coisa de bom nesse instante dramático, né? Então, assim, a gente sempre fala, a gente faz o intercâmbio de boas coisas, good vibes, né? Através da música, né? Então a gente foi, e com isso ele mais ele do que eu, teve que aprender, né? Como que se faz lives, como que se faz um som bom porque a gente prioriza muito o som, né? Um bom som. Uhum. Então, ele tem mais coisa para falar sobre esse aprendizado de fazer lives. Não, eu acho que o mais importante falar mesmo sobre isso foi que, assim que os nossos trabalhos pararam, eu fiquei 2 dias meio deprimido. E a Rose veio com essa ideia, cara, vamos tocar. Eu falei, não sei, pega o telefone, põe aqui na cozinha. A gente começou a fazer lá na mesa da nossa cozinha. Nós tocamos pelo menos 3, 4 vezes por semana, sabe? Até o Antônio Adolfo brinca comigo assim, você está sempre preparado para fazer show, né? Porque toca todo dia. Eu falei, né? Você toca todo dia e realmente eu preciso fazer isso. Foi uma coisa que eu fiz assim, eu juro para você, sem intenção nenhuma, mesmo que tivesse só 2 pessoas assistindo, ou só mesmo a Tesla. Ou só a nossa gata, sabe? Mas é uma coisa que eu precisava disso, senão eu ia ficar totalmente assim, sabe? Louco. E essa coisa hoje em dia, de a gente ter que preparar essas lives e pensar e ver aniversário das pessoas, isso toma nosso tempo, é uma produção, é uma mini produção. Da gente aqui. E está sendo super positivo para a gente e pela resposta que a gente está tendo das pessoas, a minha missão nesse planeta aqui está se cumprindo, porque muita gente fala assim, poxa vida, estava deprimido, estava chateado, aí, poxa, eu não perco a live de vocês, que é um momento que eu,
sabe assim, eu fico bem assim com feliz, a vida, feliz, então, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que todos nós, você também, o Jim também, a gente teve que aprender essas coisas. Então, eu tinha uma coisa positiva nesse lado, assim. Eu não penso, eu sei que é uma coisa ruim que está acontecendo aí. Eu não tenho nenhum poder, nenhum conhecimento para resolver esse problema, nada. E o que eu posso fazer é amenizar um pouquinho com o que eu sei fazer, que é tocar, sabe? É isso que eu posso fazer, sabe? É tocar, você mandando informação para as pessoas, tendo esse diálogo, que esse bate-papo, pegando o show lá do Chico Science, é esse, né? Foi? Chico, não, é Chico... Chico César. Chico César, da Rita Ribeiro. Isso, que foi um show assim, totalmente assim, pessoal. Essas lives viraram assim, as pessoas estão dentro da nossa casa, isso é na casa de vocês. E eu vi isso, que o público hoje em dia, ele gosta disso. Ele gosta de ter assim, esse contato, de poder falar, assim, de estar tão perto assim, do artista que ele gosta, sabe? E não é nenhuma pretensão de ser grande artista, mas é isso que eu tenho para dar, sabe assim? É o que eu posso... A gente tem para dar, isso aí, a nossa música. Fazer nesse momento agora aqui, para melhorar um pouquinho a vida de vocês e a minha também, que eu preciso disso. É uma troca, né? Então, vamos aqui fazer um jabá, né? O show de vocês, a Live Love, é 3 vezes por semana, na quarta, na sexta e no domingo. E domingo, exatamente. Às 7 horas em Miami e 20 horas no Brasil. E também, se puder, ir lá no nosso nosso canal do YouTube lá. Essa é a nossa tecnologia. Nossa tecnologia. É a nossa tecnologia. Não, isso aí tá por fora. Isso é muito digital. O nosso é aqui, ó. E vai lá no nosso canal, vai no nosso canal, por favor. Vai lá dar like. E a gente ainda tem aqui o sponsor aqui, a nossa amiga Danara, que faz tudo. Aqui, Live Love é uma live raiz, entendeu? É raiz. Não, porque é o seguinte, é impossível para mim tocar violão, ficar vendo aqui o som e botar caracteres no vídeo. Então, cadê o bacalhau? Cadê o bacalhau? E aí chega no final. Sempre tem essa cena aqui no final. A gente pede para que todo mundo pense boas coisas para nossa casa, nossa escola, planeta Terra. Então, sempre tudo aqui é raiz. Aqui é raiz, não tem negócio digitalzinho para ver isso daqui não, é tudo na mão mesmo. Gene, você não teve muito problema na pandemia porque você estava no rádio, né? Então você não teve muito problema. Não, na verdade, sim, não, porque tem que lembrar que a rádio, eu faço o programa todo domingo, né? Então, o resto do tempo eu trabalho em produção, né? Desde que eu comecei a trabalhar com a Rhythm Foundation, eu trabalho, né, full time, né, com produção de shows e aí de uns 3 anos para cá com a produção de turnês, né, e agenciando artistas, né, trazendo artistas para os Estados Unidos e negociando as turnês, né, pelo país inteiro e a logística toda, os contratos e tal. É um trabalho super envolvido. E 2019 foi um ano incrível, né? Começou com Tribalistas, depois teve, né, Alceu Valença, Yamandu Costa, Adriana Calcanhoto, assim, aí fechou com Lulu Santos em novembro passado, que foi uma turnê incrível com Lulu. E então, assim, de 2019 e aí entrar em 2020 foi assim, terrível. A gente tinha várias turnês planejadas para esse ano, infelizmente, né, foi tudo cancelado. Então eu tive que adaptar, né? Mas como o Ramatiz falou, você tem que aprender e ter outros focos, né? Ver outras oportunidades. Então eu estou focando mais na rádio, né? Agora isso virou mais prioridade, já que eu não estou fazendo, né, shows e turnês e tudo mais. Então eu estou me aprofundando mais na produção do show e vendo mais oportunidades, né, da rádio, e aí fazendo algumas produções virtuais também, né, aqui localmente, né, com teatros aqui em Miami e fazendo algumas, né, produções que são pré-gravadas, né, e aí são transmitidas pela internet, né, para esses teatros. Estou fazendo várias produções assim, fiz uma live também com o pessoal do North Beach Band Shell. Então, trabalhando nessa área de produção e aí com os artistas também que a gente representa, né, fazendo algumas lives, né, vai ter uma live do Yamandu Costa que ele vai fazer aqui para uma fundação cultural em Nova York. Opa, então a gente, essa eu não perco. Isso aí, a gente vai anunciar isso em breve também.
que vai ser fantástico. Mas é isso, é trabalhar com essa nova realidade e divulgar e mostrar a música brasileira da maneira que a gente pode. E aí, depois que isso passar, vamos com tudo para continuar divulgando essa música brasileira. E só para mencionar, para quem está aqui em Miami Beach e tudo mais, a Rose e o Ramatiz vão fazer o primeiro show deles, né, presencial, né, desde março. Vai ser essa quinta-feira no Miami Beach Botanical Garden, que, obviamente, sendo um jardim botânico, né, um lugar aberto, tem bastante espaço, né, um lugar ideal para essa situação que a gente está. Então, vai ter uma bossa nova aqui no Jardim Botânico de Miami Beach essa quinta-feira, e eles estão limitando bastante, obviamente, né, a venda de ingressos. Então, quem quiser tem que procurar logo, porque vai esgotar com certeza, e aí vão fechar as vendas. E aí, como o Ramatiz falou, aí as coisas lentamente vai ter essas oportunidades, esses lugares mais ao ar livre vão ser os primeiros a voltarem. Os teatros, isso vai demorar um pouco mais, e é muito complicado, porque os teatros, se você falar para um teatro, você pode abrir, mas só com 50% de capacidade, não dá. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil financeiramente. Então, eu acho que muitos teatros vão continuar fechados por enquanto, ou fazerem, né, esses shows virtuais. E aí, quando puder abrir 100% mesmo, aí vão voltar os shows como a gente fazia antigamente, né, nos velhos tempos. Parece, gente, eu não sei para vocês, mas para mim parece que foi no milênio passado, março. É uma coisa de louco. Olha, nós estamos terminando aqui, mas tem a Eliana Parente que está assistindo a gente, pede para contar a história do cara de pé grande que chorava debaixo dos caracóis. Que história é essa, gente? Era um homem que ia no Ipanema Grill ver o show domingo. A gente fazia, às vezes, lá também durante o almoço. E o homem chegava lá, ele vinha do Brasil, ele vinha aqui para comprar, fazer compras. Então ele chegava lá e pedia sempre aquela mesma música. Aí sentava no bar e ficava chorando. E ele tinha um pé enorme. E dava corrida de $100 para ele, $200. Assim. Toca de novo ele chorava. Aí ele pegava, dava dinheiro para a gente, aí depois saía. E todo mês o homem vinha, fazia isso. Aí teve um dia que ele veio ele, a mulher e o filho. Aí pediram a mesma música, mas assim, eu só ficava olhando o pé dele, que era muito grande, sabe? Uma sandália especial, mas eram dois pés muito grandes. Não eram pés de elefantíase, não. Eram pés grandes mesmo. Então, aí, esse dia veio ele, a esposa, o filho. Aí ele pediu, toca aquela... E ele, você lembra qual era a música? Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Aí eu sei que... Aí a gente fez a música... Aí chorou ele, a mulher e o filho, mas chorava assim, sabe, aí chorou, aí deu tiro pra gente e foram embora. Até hoje eu não sei quem é esse homem. Não, mas uma coisa importante preciso falar, que você ficou olhando pro pé dos filhos dele para ver se era grande também. Aí eu olhei pro pé do filho, mas o filho tinha o pé normal. Então é isso, a história do homem do pé grande. Que as coisas que... Deu um monte de corrida para a gente repetir essa mesma música. Ele pedia para tocar várias vezes. Ele estava sozinho. Aí com a família também, toda a família chorou. E o pé grande lá, e o pé dele grande. Gente, nós já passamos da nossa hora, nós já passamos 12 minutos, mas o papo estava tão bom que não tem importância. Nós estamos chegando ao fim. Eu quero fazer um anúncio para todo mundo que se interessa por cultura brasileira e gosta de cinema brasileiro. Esse fim de semana começa o festival, o Brazilian Film Festival, com o único evento presencial do festival, que vai ser o Cine Drive-In no sábado. Imperdível, gente. Vocês podem acessar toda a programação e comprar os tickets no site anff.online. E vão lá, porque vai ser inesquecível. E eu queria, antes de encerrar, agradecer de novo a vocês, queridófilos. Obrigada a você. Ramatiz, Rose, Max, Gene, por ter aberto um espaço para conversar, para compartilhar essas histórias maravilhosas
nossas, que são nossas. São histórias brasileiras do sul da Flórida, tão importantes de serem lembradas. E eu queria aproveitar e convidar a nossa audiência e quem ouvir, que na semana que vem a gente volta para o nosso horário normal de quinta-feira, só que não vai ser às 18 horas, vai ser às 18h30, porque nós vamos trazer os talentos brasileiros do Miami City Ballet. E uma história absolutamente incrível de como se estabeleceu uma ponte que virou um canal de trazer dançarinos talentosos do Brasil inteiro para Miami. E hoje em dia eles viraram principal dancers, etc. e tal. Vai ser uma live imperdível, histórias que ninguém conhece. Quinta-feira, 18h30, no Facebook do CCBU. Muito obrigada. E eu passo para vocês para uma mensagem final de despedida. Primeiro, muitos aplausos para CCBU, Café Brasil e todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Isso, muitos aplausos, 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 aplausos. Obrigada, obrigada, obrigada. Até breve. Quer falar alguma coisa? Eu tô doido para ficar aglomerado com vocês. É verdade. Entendeu? Fazer uma aglomeração, tocar, sabe, fazer algum projeto junto, sabe, que é sempre muito legal. E obrigado pela entrevista aí, pelo bate-papo. Gene? Ótimo. Gene frisou. Obrigado mais uma vez pelo convite. Opa, eu tô me ouvindo? Estamos, perfeitamente. Sim. Não, foi ótimo o bate-papo, estava realmente com saudade de um bate-papo mesmo e conversar e relembrar essas histórias. E a gente isso vai passar, a música ao vivo vai passar, vai voltar, mas a gente vai continuar assim, dessa forma virtual, fazendo essas coisas né, devagarinho, indo fazendo algumas coisas ao vivo mesmo, né, como vai ser esse show do Jardim Botânico. Mas é isso, a gente tem que continuar lutando pela nossa cultura, pela nossa música, e quero convidar todos para escutarem, né, o programa Café Brasil, todo domingo, às 6 da tarde, horário de Miami, né, no Brasil já é às 7 da noite, pode escutar pelo site wdna.org. Online dá para escutar tranquilo pelo mundo em wdna.org, domingo à noite, o melhor da música brasileira. Obrigado a todos. Maravilha. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigado por assistirem. E essa entrevista, essa conversa deliciosa fica no Facebook do Centro Cultural para quem quiser acessar. Tchau, gente. E no nosso também. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem, 6h30 da tarde. Valeu. Tchau. Obrigada, Adriano. Obrigado, Gene. Fiquem com Deus.